Eba Networkers! Estamos de volta com mais uma live da reciprocidade. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu fixar o nosso tema. Vamos lá. Transformação digital na advocacia. Daqui a pouco entrando a nossa convidada de hoje, Caroline Francescato. Tema fixado. Vamos chamar os nossos convidados, apertar o coraçãozinho aí e o aviãozinho pro Instagram entender a relevância da nossa live, a relevância do nosso vídeo. Boa Olá, noite, boa noite. Caroline. Tudo bem? Tudo certo e Seja você? tudo ótimo. Seja muito bem-vinda aqui à nossa live da reciprocidade do Enchendo a Banca. Opa, desculpa, uma coceira no olho. Show. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Legal. Por aqui Olha, também. pessoal, tô vendo o Anderson Siqueira, o Rafael, o Lotec. Opa, esse nome é nome invocado, hein? Lotec já pagou, Fábio Esteves. Gente, muito agradecido pela presença de vocês. E vocês sabem que a gente tem o nosso valor aqui dentro do nosso canal, do Enchendo a Banca, do Eduardo Brena, de trazer o que completa o exercício da advocacia, né, Carol? Porque nós estivemos aqui recentemente com o Felipe Chiarello, que é um grande amigo, que é membro da CAPES, e nós vamos encabeçar uma discussão acerca do ensino jurídico, porque a gente sabe que dentro da faculdade de Direito que se aprende a ser técnico em Direito. Tudo mais o que envolve advocacia, ou se aprende em um lugar que você trabalhou, ou se aprende no estágio, ou não se aprende em lugar nenhum, vai dando cabeçada, e é por isso que a gente criou o canal, o Enchendo a Banca, e essas lives que eu estou trazendo diversos aspectos de contribuição com a advocacia. E você, que é uma especialista, que é advogada, mas está muito à frente dessa área digital, tenho certeza que vai contribuir imensamente com a nossa audiência. Então, antes de nas nossas eventos jurídicos, voltou, tá me ouvindo, né, Voltei. Carol? Tô. A gente está muito acostumado nos nossos eventos jurídicos a um certo formalismo, né? Apresentações Verdade. formais, eu gosto mais das coisas um pouco mais fluidas, um pouco mais de boa. Então, eu sempre faço duas questões, uma pergunta e uma indagação para os nossos convidados, que é, primeira pergunta, e eu faço isso porque tem gente que está muito tempo na advocacia e depois nem se lembra mais do porquê que resolveu ser advogado, né? Isso se perde e é ruim para os colegas advogados. Então, sempre gosto de perguntar para os meus convidados, que são da área jurídica, tem alguns que também não são, mas sempre agregam a nossa área, por que resolveu se tornar advogado? Então, eu já vou fazer as duas perguntas, você já emenda, tá, Carol? E a segunda é, quero que você conte a sua história. Então, não vou fazer uma apresentação formal, não vou falar nada, eu vou deixar para perguntar as coisas irem fluindo. Claro que eu já estudei algumas coisas. Vamos falar, evidentemente, do LinkedIn, que eu acho que é muito importante dentro desse nosso contexto. Mas eu quero que você conte a sua história de uma maneira que você leve ao nosso público a entender o porquê que você está aqui hoje falando sobre transformação digital na advocacia e direito à advocacia. E eu quero, claro, eu esqueci, foi uma falta de educação da minha parte, esqueci de te agradecer por você ter aceito o convite aqui nosso para participar da nossa live, que é nosso porque é minha, sua e de todo mundo que está sempre participando, nossos alunos, pessoal do nosso canal, e você conseguiu um tempinho, uma brechinha na sua agenda para nos atender. Então, eu agradeço demais. Então, perguntas. Por que a Carol resolveu ser advogada? Segundo, qual é a sua história? Legal. Eduardo, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre muito bacana poder contribuir de alguma forma para os advogados, para os estudantes que estão entrando na área. E, e já indo para a primeira pergunta, né?
eu sempre quis fazer direito, sempre, desde muito pequena. A minha mãe tem alguns desenhos meus guardados, eu sempre quis fazer. Comecei com o sonho de ser juíza, depois fui mudando, daí entrei na faculdade, quis ser advogada, abri o meu escritório de advocacia na época, quando eu recém tinha me formado, eu decidi, não, vou empreender na advocacia, abri o escritório em direito de família e sucessões. E eu sempre tive, então, essa vontade de fazer direito. Eu sempre fui muito empenhada nessas questões, assim, de justiça, de querer o justo, de querer as coisas certas, né? E conforme aquilo que as pessoas realmente têm de direito. Então, teve sempre no sangue. O que eu não sabia era que eu ia entrar na faculdade, ia abrir meu escritório e em seguida eu ia ter uma empresa de tecnologia e ia me identificar tanto com essa área de tecnologia. E daí, começando a contar um pouco da minha história, eu estava no meu escritório de advocacia, na época eu advogava em direito de família e sucessões, e eu sentia muita necessidade de uma ferramenta que eu pudesse me conectar com outros profissionais da área, porque não tinha ninguém na família que era advogado. Então, às vezes surgia aquela dúvida, como é que eu faço esse tipo de peça? Como é que eu protocolo essa petição em tal fórum? E eu não encontrava essa ferramenta. E, ao mesmo tempo, eu sentia a necessidade dos meus colegas de divulgar os seus serviços. Porque, na época, eu tinha o meu site, eu sempre produzi muito conteúdo. Então, naquela época, os clientes me achavam através do meu site e da minha produção de conteúdos. E eu sentia que os meus colegas não tinham essa mesma percepção, assim, que eles tinham uma dificuldade de se posicionar no online. E daí, lá em 2018, 2017 ainda, eu construí, quando eu estava uma tarde no escritório, eu construí o Canvas do Linkley. E aí, aquilo me parecia fazer muito sentido, uma rede que ajudasse os advogados, e ao mesmo tempo eles compartilhassem conteúdo, eles fossem ranqueados no Google, eles conseguissem, de acordo com os ditames, né, do Código de Ética da Advocacia, eles conseguissem falar sobre os seus serviços e aquilo que eles faziam. E dessa forma conseguir clientes. Então, lá em final de 2017 começou a surgir o Linkley. Em maio de 2018 a gente já tinha a plataforma rodando para usuários. E desde então a gente veio nessa caminhada. Eu fui levando o escritório durante um tempo, levando as duas coisas juntas. E daí chegou uma hora que o Linkley começou a crescer bastante, a gente recebeu investimento e daí então eu tive que dizer, não, a partir de agora eu vou só cuidar do Linkley. E daí eu comecei a encerrar os processos. E desde então eu sou mais empreendedora do que advogada. E é basicamente assim essa história. O que eu gosto muito é que eu ainda continuo muito vinculada ao direito. Então pode-se dizer que eu não abandonei, né, o que foi sempre o meu sonho, o meu curso assim de origem. Mas atualmente eu me identifico muito com a tecnologia, eu adoro essa parte de inovação e de ver também como a inovação e a tecnologia têm mudado o setor jurídico, que eu acho que é um pouquinho do que a gente vai conversar aqui hoje, né? Totalmente, totalmente. Acredito que deve ter sido com uma dorzinha no coração, né, que você teve que fazer essa opção, né? Puxa, e agora? Eu que sempre quis ser advogada, tenho que, de repente, parar de advogar para ser empreendedora. Aliás, você falou uma coisa que está tão arraigada nos nossos costumes como advogados. Você disse, eu deixei de ser advogada para continuar, para ser empreendedora. E eu comecei a notar que muitos colegas têm esse conceito, mas caramba, mas o advogado é empreendedor nato. O advogado, ele termina a faculdade, passa no exame da OAB, claro, e aí, bom, e agora o que eu faço? Vou montar meu escritório, vou alugar uma sala, vou comprar um computador, eu vou contratar uma secretária, vou ter um estagiário, todas as decisões que são decisões de empreendedorismo. E por que será que o colega advogado não se vê como empreendedor, né? É verdade. E eu acho muito engraçado, né?
E eu acho que a própria faculdade de Direito, né? A maioria dos meus colegas advoga de forma autônoma ou tem o seu escritório de advocacia. E a gente, na faculdade, não tem uma cadeira que nos ensina como é que a gente vai fazer a administração do nosso escritório. Eu, na época que eu fiz faculdade, eu fiz como eletiva, que era uma cadeira de plano de negócios da faculdade de administração. O que me levou, assim, a ter bastante um certo conhecimento dessa questão de plano de negócios, administração, mas eu sinto muito isso e eu realmente acredito também, Eduardo, que os advogados que saem e abrem o escritório, eles são empreendedores, porque eu tenho que saber exatamente tudo como se fosse uma empresa, só que voltado para a parte de advocacia. Não só a captação de clientes, mas a própria administração, né, do escritório. Percebo que temos valores próximos, que você quis ajudar os colegas advogados nessa questão tecnológica aqui, hoje é imprescindível, né? E eu, pelo meu lado, contribuí com essa questão do marketing jurídico, mais especificamente voltado para a construção do network ou a construção de uma rede de contatos forte, né? Porque a gente faz as coisas tudo intuitivamente e não sabe que existem processos que levam a gente extrair resultados melhores e mais rápidos, né? Mas beleza. Então, o Enchendo a Banca até é isso, essa coisa da construção do marketing jurídico através do networking. Mas vamos voltar a falar do digital. Eu conheci você e o Linkley através de uma live que você fez com um grande amigo meu, que é o Eduardo, que é o presidente da OAB Itaquera, ele é um parceiro, sempre também estamos juntos lá nos eventos da OAB Itaquera, quando era possível estar, né? E aí eu gostei muito, falei, caramba, tem muita coisa, tem muita novidade, você está sempre antenado, eu achei tão importante isso, que quis te convidar. Mas, enfim, Carol, o que é então, para nós advogados, essa transformação digital? Segundo a tua visão? Então, eu acho que essa transformação digital, ela só está começando. E a gente realmente precisa ficar assim muito de olho, porque o que eu percebo, Eduardo, é que a gente fala numa transformação digital, mas muito voltada para a parte de automatização de processos. Então, por exemplo, eu estou falando de transformação digital quando eu coloco uma ferramenta de assinatura digital no meu escritório. Eu estou falando de transformação digital quando eu automatizo os prazos dos meus processos. Mas é muito mais que isso, né? A gente está passando principalmente agora, durante a pandemia, e eu até vinha comentando isso Eu fiz uma live com o pessoal da OAB de Santos, no seminário de startups que teve no O sábado. Guilherme te convidou, né, Guilherme? Isso aí. Foi, bacana. E a gente estava conversando muito sobre isso, que vai muito mais além do que do que só essa automatização, essas ferramentas, né? A gente começa a ver também uma advocacia que começa a mudar o próprio modelo de negócios. A gente começa a esperar do profissional da advocacia novas atividades que antes não eram desenvolvidas, né, por ele. Então é só a gente perceber essa questão, por exemplo, da mediação e conciliação. Uma vez a gente entrava na faculdade e as coisas eram muito mais voltadas para o litígio. E hoje a gente já vê um profissional que ele, principalmente ao meu ver, ele deve atuar muito mais para essa questão de mediar e de conciliar, de uma resolução menos conflituosa, né, dos litígios. Então a gente começa a perceber essa mudança de habilidades e que vem muito relacionada com essa transformação digital, porque a gente vai ter ferramentas que vão simplesmente fazer aquilo que o advogado não quer mais fazer, né? Então, o profissional, ele realmente precisa trazer novas habilidades para esse currículo dele, para que ele comece a acompanhar tudo isso que está acontecendo, porque eu realmente acredito que é muito mais do que essa automatização. A gente vai ver realmente uma advocacia completamente diferente. E aí eu estava no sábado também falando dessa questão e fazendo uma analogia com o Uber.
né? Na época, os taxistas achavam que jamais iam ser substituídos por outra pessoa, por outra inovação. E acabaram sendo, e foi muito rápido. Então, eu acho que da mesma forma o advogado ele deve encarar essa transformação digital, não olhar só para essa questão de automatização do processo, de ferramentas que tornem a vida dele mais prática, com certeza, mas olhar para as habilidades dele, né, como profissional e principalmente relacionada com humanos, porque isso uma máquina jamais vai fazer, né? Então, a gente começar a prestar atenção em habilidades como negociação, liderança, comunicação, é super importante para que a gente realmente não fique para trás nessa transformação digital, né? É porque você está falando de duas coisas que são diferentes, mas se completam, né? Primeiro é o autoconhecimento e a ponto de você entender quais são as habilidades, e tem muita gente falando sobre soft skills, né? Quais são? Exato. Olha o Rafael Souza. Rafael Souza falou quase ao mesmo tempo do que eu. E a gente, claro, é determinante, é muito importante, a ponto de a pessoa entender o quanto que a tecnologia vai contribuir com essa advocacia. Você falou da questão da negociação. Eu fiz uma live sensacional com o Eduardo Mello, que é lá do Mato Grosso, e ele já é um cara mais experiente, vamos dizer assim, então ele já está na advocacia há muito tempo, e hoje ele só pratica advocacia consultiva e para essa solução de conflitos que ele gosta de chamar de justiça particular, né? Então a gente não precisa mais da mediação do poder público para resolver os nossos conflitos. E eu achei fantástico, porque ele é um cara que foi formado, assim como eu, para ser um litigante, para ser um brigador, para ir para a briga, para ir para a luta. E que a gente percebe que esse sistema de solução de conflitos já está obsoleto, né? E bom, ok, então se a gente partir do pressuposto que o advogado é o primeiro juiz da causa e é o que tem que propor as soluções, me parece que a tecnologia tem dá toda essa sustentabilidade para o colega advogado, né? Mas então, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, existe um termo que não sei se foi você que cunhou, mas o Edu usou, que falando de você usou num artigo que você postou lá no LinkedIn, que se chama de tecnologia jurídica. O que é essa tecnologia jurídica e quais as soluções que ela tem oferecido, além do que você mesma já citou de automatização de processos? A questão da tecnologia jurídica é muito voltada para a resolução de problemas jurídicos, né? Através da tecnologia. Então, assim, a gente estava comentando também outro dia na live da OAB que a grande maioria de fundadores de Legal Techs e Law Techs, que são as empresas que resolvem problemas jurídicos através da tecnologia, ela é originária por pessoas que estudaram direito, por pessoas que estavam no mercado jurídico, perceberam o problema e de alguma forma trouxeram a tecnologia para resolver ele, né? Então a gente começa a ver aí, por exemplo, empresas de resolução de conflitos online, a questão de contratos inteligentes, que inclusive a gente vai ter um webinar essa semana no Linkley falando sobre eles, que são aqueles contratos que a gente consegue automatizar para que eles se cumpram de forma sozinha. A gente vê muita questão também da própria inteligência artificial vindo pro direito. E outro dia, a gente às vezes, né, Eduardo, tá tão mergulhado nesse universo da tecnologia jurídica que a gente não percebe que algumas pessoas talvez não conheçam todas as ferramentas, né? E a gente tem uma ferramenta que eu, para mim, acho que particularmente acho incrível, que é a jurimetria.
que os profissionais conseguem, através de um grande banco de dados, eles conseguem estudar casos, sentenças, conseguem estudar justiças estaduais, federais, em particulares, e, e dizer para o profissional o que ele tem que argumentar, por exemplo, se o processo dele cair em X vara. Ou se eu entrar com esse processo na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, qual a probabilidade de eu ganhar essa demanda? Isso tudo através dessa análise de dados, né? Desse Big Data que a gente utiliza. Então... É excepcional. Eu acho que é uma coisa que aproxima o nosso direito, que tem origem no direito romano, com o direito saxão, que é o direito voltado basicamente para o histórico de decisões judiciais, né? A gente conseguiu fazer uma aproximação gigantesca com essa ferramenta de jurimetria. É maravilhoso. E aí a gente consegue enxergar muito bem que o profissional jurídico é o profissional que consegue detectar essa demanda. O profissional jurídico que é quem está lá atuando no processo, que entende que uma ferramenta como essa seria bacana e daí traz a tecnologia e a gente então tem aí a tecnologia jurídica voltada para resolver os diversos problemas, né, do mundo jurídico. E eu acho que esse também é um ótimo exemplo para mostrar para o advogado o quanto a tecnologia pode auxiliar ele no dia a dia. Então, a gente tem muito ainda também preconceito, né? O advogado é um profissional que tende a ser um pouco receoso com o uso de tecnologia e a gente começa a ver que ela pode sim auxiliar muito ele e principalmente auxiliar o cliente. Então, a gente perceber essas potencialidades também é uma forma de criar novas oportunidades no direito. Então, a gente vê vários fundadores de Lawtechs e Legaltechs que são da área jurídica que acabaram encontrando um novo nicho, né, na profissão, acabaram encontrando uma nova oportunidade no direito. E assim como eu, né, da mesma forma que utilizo o conhecimento jurídico para utilização da tecnologia. Então, eu acho que... Gente, eu vi tanta gente conhecida aqui. Eu tô vendo aqui a Bruna Biers, Michel Hermida, vi outros. Eu peço desculpas, porque eu vou prestando atenção no que o convidado está falando e eu esqueço de agradecer a presença de todos. Então, agradeço a todos que estão, que ainda vão passar e que já passaram indistintamente, sem querer ser deselegante, porque para não perder o fio da meada aqui. Além dessa ferramenta de jurimetria, tem alguma outra grande novidade que você enxerga que vai impactar diretamente na atuação dos advogados? Eu acho que principalmente essa questão também de inteligência artificial voltada a desenvolvimento de argumentos, voltada a essa parte de o advogado ter o auxílio do que ele tem que escrever no processo para ter uma sentença procedente. Isso, para mim, assim, é algo que vai realmente revolucionar, né, o direito. Mas eu acho que a gente... Sabe quem vai ficar chateado com isso? O Ctrl+C, Ctrl+V. Vai ficar triste. Vão ser teclas que não vai ser mais utilizadas. Exatamente, a gente vê demanda, por exemplo, essas demandas repetitivas, esse tipo de profissional que atua nas demandas repetitivas, ele tem que estar preocupado com o dia a dia dele, porque isso máquinas já estão fazendo, a gente tem aí diversos exemplos já, né? A gente tem o próprio robô Vitor do STF, né? Que faz toda essa parte de estudos, auxiliando os magistrados a leitura de processos. Então, eu acho que isso também é algo que vem para impactar bastante. E uma coisa que a gente ainda não é muito tecnológico, mas eu acho que é uma grande inovação para o direito, é essa questão do visual law, de a gente trazer um pouquinho mais do design para dentro das petições. Então, a gente não vai enxergar mais aqueles grandes textos, aquelas coisas que às vezes as pessoas não liam, né? Porque era páginas e páginas de texto sem acrescentar muita coisa. Então, agora a gente vai colocar gráficos, a gente vai poder colocar vídeos em petições
que são virtuais. A gente vai transformar e inovar o direito, ainda não num viés muito tecnológico, mas num viés inovador. Porque é até importante dizer, né, que a inovação ela é diferente da tecnologia. Eu não necessariamente preciso de tecnologia para ser inovador, né? Então, o profissional que está atuando e diz, eu não sei como usar a tecnologia, não necessariamente tu não pode ser inovador naquilo, na entrega do teu serviço da advocacia. As próprias ferramentas de resolução de conflitos extrajudiciais são soluções inovadoras, né, para a advocacia. Então... Eu lá no Enchendo a Banca, desculpa te interromper, lá no Enchendo a Banca tem um módulo que eu falo só sobre inovação na advocacia. Porque eu acho que é tão importante, nós estamos tão ancorados no século retrasado quando se fala de advocacia e com tanto receio dessa evolução tecnológica possa tirar o nosso trabalho, né? E aí completa com o que o Sérgio está falando aqui, que o profissional ele vai ter que se atualizar ou capacitar para não ficar para trás. É exatamente isso, Sérgio. Só que são 1.250.000 advogados, quase 1.300.000 advogados, no país que quando eu tenho muitos colegas advogados ao redor do mundo, né? E quando a gente fala esse número para eles ficam estarrecidos. Por exemplo, na região de Roma temos 40.000 advogados, que é o regional, é como o equivalente a um estado para eles. Eu falei, olha, no estado de São Paulo eu tenho 400.000. E as pessoas ficam enlouquecidas. Mas eu acho que esse não é o nosso maior problema. Porque, de fato, e percebo que existe oportunidade para todos. Que não dá para a gente praticar a advocacia do século retrasado, o ensino jurídico do século retrasado, e aí a tecnologia aliada à inovação vem justamente para ultrapassar isso, né? Para ser o foguete que não tem ré para ultrapassar isso. Olha aqui, ó, o Sérgio falando. Ó, se a gente acredita que a OAB tem algum papel nisso, se a OAB tiver uma presença reduzida, o mercado vai evoluir de forma mais rápida. Eu vou dar a minha opinião agora, depois deixo você falar. A OAB, ela tem um papel regulatório e ela está exercendo esse papel regulatório. Eu já fiz uma entrevista recente com o Marlon, que é presidente da OAB de Jales e está acompanhando a alteração do provimento 94, que é justamente para liberar a utilização da tecnologia de uma maneira que o advogado fique mais seguro, sem esquecermos da importância de mantermos os nossos princípios, de não mercantilização e de respeito às normas do Estatuto da OAB. Então, sim, acho que a OAB vai regulamentar. Ela só não pode ser uma âncora para isso, né? Ela não pode embarrear isso. A gente até tem eu vou ser um pouco polêmica agora aqui na resposta, tá? Eu acho que é importante para gerar o debate, né? Principalmente vindo da parte do time das Legal Techs, né? No provimento a gente tem um artigo que está preocupando bastante, que é a questão de todas as empresas serem vinculadas à OAB. Então, todas as empresas de tecnologia teriam que ter um registro frente à OAB. Existe uma discussão se isso é certo, se isso não é. Pode ser que seja um entrave de evolução em tecnologia. Eu acho que a OAB tem um papel muito importante na nossa profissão, principalmente na parte de regulamentação de marketing, de publicidade e propaganda. Eu acho que já evoluiu bastante. O próprio provimento trouxe muita evolução nesse termo, liberou, né, diversas ferramentas para o advogado. Mas eu acho que a OAB ela tem que voltar os olhos não apenas para o advogado, óbvio que tem que se preocupar com o advogado como profissional, mas também como o advogado que leva a justiça para as pessoas, né? Então, assim, o advogado tem papel primordial nisso, mas a tecnologia está vindo junto e a gente tem que pensar em como unir os dois, né?
não frear a tecnologia e, ao mesmo tempo, não esquecer que o advogado é o meio para levar justiça para a população. Então, a gente está acompanhando, assim, a nível global, uma evolução que outro dia estava assistindo uma live do Richard Susskind, que é o cara que fala, né, sobre tecnologia, futuro do direito. Ele escreveu aquele livro Tomorrow Lawyers, que é super conhecido. E ele falou a seguinte frase: a gente teve automatização de todos os processos, mas a gente ainda não usou a tecnologia como transformação da justiça. E eu acho que é muito isso que a OAB tem que começar também a discutir e a levar para a discussão. Como é que a gente vai transformar a justiça? Porque ao mesmo tempo que a gente leva mais justiça para as pessoas, a gente aumenta também a demanda de mercado para o advogado, né? Então, eu acho que é importante essa discussão ser mais acelerada na OAB. Como que a gente vai usar a tecnologia para levar justiça àquelas pessoas que não têm e utilizando a tecnologia. Então, eu acho que a gente tem tido diversos avanços. A OAB tem se mostrado bastante aberta. A própria gestão que está atualmente tem se mostrado aberta a essa evolução tecnológica. Mas eu acho que ainda, como eu falei anteriormente, a gente ainda vai ver muita coisa e que vai transformar mesmo as nossas relações. Muito similar com o que aconteceu, por exemplo, com o Uber, com o que aconteceu com o Airbnb, ou com o Nubank, que transformou o setor financeiro. Então, a gente ainda não tinha visto essa transformação e a gente começou a ver o início dessa transformação a nível jurídico agora durante a pandemia. Porque a gente nunca tinha sido, né, Eduardo, obrigado a ficar em casa, a fechar os fóruns. A gente não tinha assistido esse tipo de transformação voltada para a área jurídica. Então, eu acho que agora a gente vai começar a ver, assim, alguma transformação bem significativa. E principalmente voltada a levar justiça para as pessoas. Porque a gente pensa assim, a pessoa, o cidadão comum que tem um celular, ele pode muito bem ter acesso à justiça via o celular. E a gente aumentar aí cada vez mais o mercado jurídico, né, as possibilidades. E eu acho que é um assunto polêmico, né, quando a gente fala assim. Não, mas você não foi muito polêmica, não, porque eu acho que é o papel da OAB. É evidente que as transformações dentro da OAB. Aliás, se você for traçar um paralelo da OAB com o nosso legislativo, eles sempre estão um passo atrás da transformação social, né? Me parece que isso faz parte é cultural no nosso país. E aí o que vai acontecer é que a transformação é inexorável, como aconteceu, por exemplo, com as audiências digitais e uma série de coisas, os processos judiciais, eletrônicos, etc., que tiveram que ser aceleradíssimos, vamos dizer assim, e não tem como ficar para trás, porque está posto e tem que ser aceito. E me parece que a OAB, estando aberta à discussão, já é um grande passo. Já é um grande passo, não se fechando, não se bloqueando. Eu sei que existem, dentro da OAB do Estado de São Paulo, muita preocupação com a questão da prática ilegal da advocacia. Talvez por isso, essa propositura de que as legal techs estejam, em tese, né, subordinadas à OAB São Paulo. Concordo com você que isso vai ser um entrave, mas como você já disse também, a maioria delas também tem um advogado como idealizador da solução. Aliás, para os nossos live espectadores, para quem não sabe, nós temos mais de 200 legal techs que tem uma associação, né? Que é a Associação Brasileira das Law Techs, que é a AB2L.com, né? .com.br, é isso? Isso. Para quem quiser consultar, como é que
Como é que é, Carol? Ah, Isso é a Associação Brasileira de Latex e Legal Techs. Eles têm, a gente tem no radar de Latex e Legal Techs mais desenvolvidas, são mais de 200. Em early stage, a Natana comentou no sábado, são aproximadamente 500. Então, que estão surgindo ainda no mercado. E é interessante até, Eduardo, a gente comentar aqui, porque acho que assim, às vezes a gente tem muita síndrome do cachorro magro, assim, de querer falar que as coisas aqui não são tão evoluídas, né? E o Brasil é um dos países que mais tem evolução tecnológica na área jurídica. Outro dia eu estava conversando com uma advogada dos Estados Unidos e ela estava me contando que lá eles ainda não têm os processos digitalizados. Lá todas as intimações são físicas, então durante a pandemia ela disse que foi o próprio caos, porque ela não conseguia ir no correio, ela não conseguia ser citada, ser intimada das decisões dos processos. Então, assim, no estamos Brasil a falando gente já... do país mais tecnológico do mundo, né? Exatamente, no país mais desenvolvido do mundo. Então, assim, a gente tem muito... está bastante evoluído, né? E um outro país que está muito daí evoluído nessa parte tecnológica, voltada para o setor legal, é a Inglaterra. Então, a Inglaterra tem aí, se vocês quiserem fazer uma pesquisa de mercado, diversas legal techs, a gente tem soluções muito bacanas surgindo por lá. Mas, assim, o nosso país, ele está bastante à frente, principalmente nessa questão da justiça digitalizada, o que permite aí que as pessoas acessem cada vez mais a justiça, que eu acho que isso que é o grande propósito, né, da advocacia como um todo e também da tecnologia, né? A gente fazer com que as pessoas tenham acesso aos seus direitos. Carol, antes da gente falar sobre o Linkley, eu quero te fazer uma pergunta. Eu percebo assim, até junto aos meus alunos lá do Enchendo a Banca, que alguns acham, tem medo do investimento em tecnologia porque supõem que o investimento tem que ser muito alto, mas só para você ter uma ideia, tem alunos que não têm um site no próprio escritório. E eu sempre brinco, você até fala assim, há anos eu estou falando isso. Olha, desculpa, mas se você não tem site, você é um indigente digital. Porque quando eu terminei a faculdade, as pessoas faziam anúncios nas páginas amarelas. Hoje não existem mais páginas amarelas. Uhum. Quando você vai procurar qualquer tipo de serviço, onde você procura? No Se Google. não tá no E Google. como você. Se você não tiver no Google, você faz como? Você vai ser engolido pela concorrência. Ou você tem a sua rede de contatos tinindo, é a melhor rede de contatos do mundo para você ser abastecido por essas pessoas de indicações de clientes. Porque senão não vai funcionar. Mas até, Eduardo, te interrompendo rapidamente, por mais que a pessoa te indique para alguém, indique o advogado, essa pessoa que recebeu a indicação, ela vai colocar o teu nome no Google para saber a tua reputação, para saber o que tu faz, como é que é teu serviço. Então, de qualquer maneira é essencial que tu esteja no online. Né? Então, além do site, porque é incrível, olha, eu falo lá para os alunos, eu até indico a plataforma para eles criarem sozinhos os sites, de graça, não precisa pagar para ninguém. Por favor, todos os advogados façam o seu site, por mais simples que ele seja, eu peço. Agora, além do site, que a gente sabe que é imprescindível, e claro, criar um domínio, ter um e-mail com esse domínio que é muito mais profissional. Mas qual é dentro desse pacote básico tecnológico? O que você acha que é imprescindível para os advogados hoje? Eu acho que, assim, de alguma forma estar no online, né? Até comentou sobre essa questão do site. Lá no Linkley, o advogado tem um perfil que ele pode personalizar e ele pode personalizar, inclusive, a URL lá de cima para facilitar, para que ele compartilhe essa URL com os clientes. E todo o conteúdo que ele posta lá nesse perfil dele no Linkley também já é ranqueado no Google
a gente já faz o tratamento todo de SEO lá no perfil do conteúdo dele. Então, acho que já é um ótimo passo. Ele entra lá, faz de graça o perfil, compartilha conhecimento, compartilha conteúdos e já é localizado no Google e também no Linkley para quem está procurando um advogado. Eu acho que essas são as ferramentas essenciais, redes sociais e estar presente de alguma forma na internet e produção de conteúdo. Eu acho que cada vez mais as pessoas querem profissionais que estejam atualizados, engajados na sua área de atuação, engajados na sua especialidade, porque como eu falei anteriormente, né? Por mais que a pessoa seja indicada, a gente vai procurar ela no Google para saber o que ela está falando na internet, para saber qual que é a opinião dela frente àquele assunto que a gente está procurando. Então, é essencial que essa pessoa seja engajada no online, né? E a gente vê aí as grandes oportunidades que apareceram, principalmente durante a pandemia, que a gente ficou com tudo online. Essa semana mesmo, um advogado me falou que ele teve muita procura no online, muito mais do que antes, porque ele disse, eu estava começando no escritório, e aí eu não tinha um escritório físico, conhecia pouca gente, daí eu comecei a fazer produção de conteúdo no online e durante a pandemia explodiu o escritório. Então, assim, a gente tem muitas oportunidades, né, no digital e acho que esse é o pacote ideal para o advogado. Ir para as redes sociais, seja Linkley, seja LinkedIn, seja Instagram, Facebook, usar todas essas plataformas e fazer produção de conteúdo para que as pessoas te achem. Essa tua fala apavora muita gente. Porque você tá trazendo uma nova rede social que é o Linkley. Já está consolidada, que é. Daqui a pouco você vai falar com mais detalhes sobre o Linkley. Mas aí tem o Instagram, aí tem o Facebook, aí tem o YouTube, e aí tem o LinkedIn. E vou dizer, eu tenho o cuidado de mandar uma mensagem para todos os meus contatos no LinkedIn. E eu notei o seguinte, estatisticamente, menos de 10% me responde. Isso significa dizer o quê? Que o principal perfil profissional que existe hoje no mundo, as pessoas criam o perfil. Então, a principal rede social profissional, as pessoas criam o perfil, mas não vão lá ver. Então, não sabem o que está se passando. Então, não adianta nada você ter um perfil inativo. Quando eu ensino para os meus alunos, essa produção de conteúdo, as pessoas se apavoram. Como é que eu vou produzir conteúdo e gerir isso para todas as redes sociais, né? A gente fala sobre isso lá no Enchendo a Banca, porque existem muitas formas de você produzir conteúdo, ter ideias para conteúdo, é uma questão de colocar o teu fluxo. Exato. Né? E eu acho que também é uma questão assim de o advogado ver qual que é o objetivo dele, porque aquilo que a gente chama de persona, né? Porque também pode ser que eu entre no LinkedIn, mas a minha persona, o meu cliente não esteja lá. Se eu ofereço, por exemplo, serviços de direito do consumidor, não sei se é a melhor rede para eu investir. Talvez seja melhor eu investir no Instagram, no Facebook. Então, saber analisar qual que é o meu público-alvo. E uma dica também que eu sempre dou assim, para os advogados de produção de conteúdo é trazer aquilo que vem mais no escritório de dúvida. Então, eu, quando eu advogava, eu tinha algumas dúvidas frequentes, assim. Eu não sei onde é que está o pai da criança, como é que eu faço para pedir alimentos? É uma dúvida que tu pode explorar nas suas redes sociais. Claro, seguindo, né, todas as questões de ética da OAB, mas eu acho tomar cuidado para assim, tomar cuidado que eu tinha, olha, faça uma consulta gratuita. Tomar cuidado com essas coisas. Eu percebo que existe até uma certa ingenuidade por parte de alguns colegas que de fato desconhecem o código de ética da OAB, o que é uma falha no ensino. Mas tudo bem. Essa coisa da produção de conteúdo digital, o negócio da pessoa é fantástica, né? Eu sempre, lá no Enchendo a Banca, eu ensino. Primeira coisa, você identificar o seu diferencial, identificar a sua persona. A partir daí, você cria a sua comunicação. Direciona tudo isso. Edu, mas eu faço muitas coisas. Então vamos começar de um por um. Vamos identificar.
Então, mas a criação de conteúdo, estar presente de fato nas redes sociais, aí eu falo para você, ó, você tem que postar fazer um post por dia, as pessoas se descabelam, ficam aflitíssimas, mas tudo isso é possível, é viável com o sistema, né? E me parece que a tecnologia vai facilitar muito esse processo. Eu até hoje não, acho que não tem, né? Tem, você conhece alguma Legal Tech que auxilie nessa produção e postagem de conteúdo para advogados? Não, não Olha, eu conheço. vou correr atrás, vou fazer Aí isso, hein? tá uma ideia. Tá uma Ih, não devia ideia ter falado. para produção. Eu não Não, devia a ter gente falado. não tem problema. A ideia, eu costumo dizer que a ideia não vale nada, né? O que vale é a execução, né? É ir lá e fazer. Vamos lá. Antes, eu queria comentar uma coisa. Você recentemente esteve na Legal Week. Faz tempo a Legal Week? Foi mais Ah, ou menos foi recente, né? março, eu acho, né? Uhum. Março, abril. E aí? E você fez uma postagem muito bacana, porque todo mundo está achando que essa coisa das equipes jurídicas é só o Zoom que existe, né? E você viu outras novidades, outras formas de interação. Você pode falar um pouco mais sobre isso para nós? O que está além do Zoom? O que existe além do Zoom? A gente tem diversas ferramentas, principalmente voltadas para a área do direito mesmo, né? A gente, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma ferramenta de videochamada só para o universo jurídico. E eu até agora me falhou o nome da. Me falha o nome, mas depois eu posso mandar e tu pode compartilhar. Mas já voltada também para as questões de proteção de dados, né? Porque o advogado também, isso é uma das grandes preocupações que também eu acho que o profissional ainda acaba pecando um pouco, porque a advocacia ela tem muitos dados sensíveis, né? O advogado ele lida com muito, principalmente a gente digitalizando tudo, colocando isso em nuvem, a gente tem que ter um cuidado na proteção de todas essas informações. E a gente viu, por exemplo, essa ferramenta de interação com o cliente totalmente voltada para a questão de proteção de dados. E, Sensacional. e algumas outras ferramentas também que não necessariamente são jurídicas, mas voltadas para a questão de levar mais segurança para o escritório jurídico, né? Então, por exemplo, outro dia mesmo eu também fiz uma postagem no meu Instagram de navegadores que os advogados podem usar para ter mais segurança. O e-mail que o advogado pode usar também para ter mais segurança na comunicação dele com o cliente. Então, a gente também analisar algumas ferramentas assim também voltadas à prática de proteção de dados, muito voltada também para a área de compliance, né, que é uma área que a gente tem visto crescer bastante. Então, alinhadas à área de compliance. E a gente vê muitas ferramentas também assim para ajudar o advogado na produção de peças, modelos, para entender melhor. Porque a gente até fala assim que vai acabar aquela coisa de colar a jurisprudência lá na petição e dizer, pelo entendimento dominante. Não, a gente vai ter que começar a provar que esse é o entendimento dominante, né? A gente vai ter que analisar os dados e dizer, de acordo com X% dos magistrados no Brasil, esse é o entendimento. Então a gente começa a ver ferramentas nessas Tá aí a questões também. jurimetria. Tá aí a jurimetria por trás disso também, né? Sensacional. Deixa eu te perguntar. Linkley. Você já falou que você teve a ideia. Aliás, se você não tivesse tido essa oportunidade de ter um módulo de administração no teu curso de direito, provavelmente você não teria conhecido o Canva, não teria desenhado o Linkley lá em 2017, né? Agora, o Linkley hoje. Tu tá me vendo? Só uma coisa. Eduardo, você tá me Tô, vendo? tô, tô te vendo. Ah, Vendo e tá. ouvindo perfeito. Porque pra mim apareceu aqui. Enfim, minha tela sumiu, mas se tu tá me vendo e ouvindo, tá tudo certo. Oi? Agora, já que vamos falar do Linkley,
Voltou com o perfil do Voltamos. LinkedIn. Eu não Olha, não consegui sei entrar que com o meu, não sei o que aconteceu. eu também não sei o que pode. Eu acho que o Insta boicotou. A gente estava falando mal da tecnologia, ou bem, não sei. E o Instagram, ficamos falando do LinkedIn, o Instagram resolveu ó, passar a faca na Cortar. gente. Mas deixa eu perguntar. Você idealizou o Linkley lá em 2017 e provavelmente se você não tivesse tido aquela experiência do de um módulo de administração, você nem teria conseguido desenhar isso, né? E hoje o Linkley já é uma realidade. Eu quero que você conte um pouquinho para nós sobre o Linkley, qual foi o objetivo, o que ele está trazendo para os advogados, além, claro, dessa possibilidade de hospedar, vamos dizer assim, ele substituir um site na internet, ter o nome do escritório, substituir o endereço por personalizado, que é bem legal isso, né? Me conta Sim. do Linkley. Então, o Linkley ele tem diversas funcionalidades, principalmente voltada para essa área mais do networking. Então, as pessoas, os usuários, eles podem compartilhar posts, podem compartilhar notícias, artigos, conteúdos mais longos que outras redes sociais não permitem, tudo com base em tags vinculados, tudo de forma vinculada ao SEO do Google para que também esse perfil dele comece a aparecer no Google. O advogado ele pode fazer reuniões online lá dentro, a gente também tem essa parte de reunião online com um calendário. Ele pode personalizar esse perfil dele, mudar as imagens, fazer bem personalizado e mudar o URL para compartilhar, por exemplo, no cartão de visitas. A gente tem alguns grupos de discussão. Todo mês lá dentro do Linkley acontece webinars gratuitos. Essa semana, por exemplo, a gente tem um webinar com a Olga Mack, que é uma idealizadora de uma ferramenta de contratos inteligentes lá do Vale do Silício. Ela já falou no TED do Vale do Silício. Então, assim, um baita nome de graça, com certificado vinculado ao perfil. Então, todos os eventos, webinars que as pessoas assistem no Linkley vai direto para o perfil dele. A gente também tem a parte da Linkley Academy, que é voltada ao conhecimento jurídico, então que a gente traz essas novas tendências do direito, não só as novas áreas, como compliance, ESG, a gente também traz essa parte de soft skills voltada para a questão de negociação, liderança, a gente tem curso de marketing jurídico, tem curso voltado para a prática jurídica também. Lá no Linkley também a gente tem todos os dias notícias dos Twitters, então se quer se manter atualizado também aparecem as notícias lá. Toda essa parte de networking. A gente está em constante evolução e em constante desenvolvimento da nossa plataforma. Então a ideia é que a gente deva lançar algumas novas ferramentas no segundo semestre. Mas, enfim, a própria questão da prática de conteúdo, da produção de conteúdo que tu falou ali, a gente tem, por exemplo, uma ferramenta bem legal de agendamento de conteúdos. Então, o advogado que quer se manter assíduo, ele pode ir lá agendar os conteúdos e os conteúdos automaticamente vão ser disponibilizados na rede dele, né? E, enfim, são diversas ferramentas. A exemplo do que acontece hoje no Facebook e no Instagram, é isso? Isso aí, que tem o estúdio de criação. Lá no Linkley também, pode já deixar agendado post, artigo. A gente tem diversos conteúdos lá dentro. Webinars antigos, artigos jurídicos, peças e modelos, o pessoal também compartilha. E o que é legal, Eduardo, é que quanto mais a pessoa compartilha, mais pontos ela vai ganhando. A gente tem uma espécie de gamificação. E essa gamificação ela é importante para o pessoal que está procurando um advogado fora lá na nossa pesquisa do site. Então a pessoa está procurando um advogado, ela entra lá e vai vir uma ordem conforme o engajamento dele na plataforma. Porque a gente entende muito que o profissional, ele precisa estar engajado, ele precisa estar entregando conteúdo e mostrando que realmente está atualizado na área dele, né? Então, a gente também tem essa parte de o profissional poder ser encontrado por um cliente ali.
Todos os perfis também, a gente tem advogados, estudantes, bacharéis, profissionais jurídicos, porém os perfis só são os perfis de advogados são os únicos que são vistos pelos clientes. Então esses advogados eles têm que enviar a OAB, a gente faz uma verificação e aí sim o perfil dele é disponibilizado no modo público. Se não é advogado, se é profissional jurídico, pode usar toda a rede social, todo o restrito que a gente chama da rede social, conversar, fazer networking, participar dos eventos, participar dos cursos. Mas, claro que daí a pessoa que está procurando um advogado não vai ter acesso ao perfil dele, né? Perfeito. E é isso. Eu convido todo mundo para ir lá conhecer o Linkley. A gente tá, se quiserem mandar sugestões também de ferramentas, de novas coisas que esperam ver por lá, a gente está sempre super aberto, porque a gente quer realmente fazer uma rede social voltada para o profissional, né? Para que ele possa cada vez mais aí desenvolver o lado profissional dele, desenvolver o networking que tu mesmo falou, né, Eduardo? É super importante que tu fala bastante de networking e a gente também acredita muito nisso. Uma vez me falaram, Carol, quem no seu escritório de advocacia, mais do que 50% dos seus clientes vem de indicações? Eu falei, esse sou eu, porque no nosso caso de advogados, é a grande maioria dos clientes vem de indicações, né? E é isso que depois que eu constatei isso, é o que eu quero ensinar para os colegas. Potencializar isso. Não só os seus clientes trazerem novos clientes, até outros colegas fazerem isso. Então, acho que Hoje até voltou. Voltou. Aproveitando, eu estou falando, comentando, né? Antes de você responder a pergunta da Sabrina, deixa eu só falar. A Sabrina, por exemplo, ela é profissional de segurança do trabalho, que é minha esposa. Ela atua com perícias. Ela pode ter um perfil no Linkley? Pode. Ela pode entrar como profissional jurídica. Aí ela faz só realmente vai ter essa restrição de o perfil dela não ser visto para o modo público, né? Porque daí a gente só mostra o perfil de advogados com a OAB verificada. E aí, então, mas dentro da rede do Linkley, ela seria localizada pelos profissionais jurídicos que estão lá dentro. Isso aí, na categoria profissional jurídico. Ah, que A gente bacana. tem, Então, a olha, gente tem estou a parte de aprendendo. mediadores, a gente tem a parte também de profissionais jurídicos, por exemplo, peritos, que tem perfil lá dentro, então É com o caso certeza dela, né? pode usar. Que show. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Eu, por exemplo, eu consigo saber, a exemplo de outras redes sociais, as pessoas que veem meus conteúdos ou com que frequência, esse tipo de coisa? Sim, a gente tem algumas métricas, né, de engajamento e a gente também tem a parte para saber quais as pessoas que visualizaram o perfil. Então, já consegue saber também quantas visitas o teu perfil teve para cada vez mais incentivar com que as pessoas entrem e acessem o conteúdo, né? A gente tem quando entra no Linkley, na parte da direita vai ter todos esses dados de engajamento e interações, né? Legal, que bacana. Bom, show de bola. Bom, salvar nossa tecnologia hoje nos atrapalhou um pouco, né? Mas postos do ofício, temos que estar habituados, né? Verdade. Carol, eu quero que você, antes de nós nos despedirmos, eu queria que você desse o seu recado final para os advogados que inexoravelmente vão ter que encarar essa transformação digital. Eu acho que assim é não ter medo, porque as máquinas jamais vão substituir aquilo que a gente faz de melhor, que é o relacionamento com os humanos, que é entender os humanos, né? Principalmente as suas dores e os seus direitos, né? E, claro, se manter atualizado. Eu acho que o profissional que tiver medo vai ficar para trás. Então, assim, é frequentar todos os eventos possíveis. A gente tem no próprio Linkley, mas em outras ações, toda semana eventos falando de inovação, falando de tecnologia, falando de novas oportunidades. Então, é realmente ir atrás, buscar se inteirar sobre esse mercado e
cada vez mais também desenvolver essas habilidades que a gente fala de comunicação, de negociação, de liderança, de, de networking também, de a gente falar com os outros profissionais, ver como é que a gente pode ser útil e não ter medo, porque eu acho que assim vão ter outras oportunidades, assim como a gente está vendo uma transformação em todas as profissões, o direito também vai ter, mas ao mesmo tempo a gente vê surgirem outras tantas que não existiam, e da mesma forma vai acontecer no direito, a gente vai começar a ver outras áreas sendo criadas, outras profissões dentro da área, por exemplo, uma área de analista de dados não existia uma vez, né? E agora a gente já vê essas possibilidades. Então é tentar pensar um pouquinho fora da caixa e ver que realmente vai mudar, mas a gente pode sempre se encaixar de alguma forma, né? E a gente está disponível, eu fico disponível também para o que precisarem, se quiserem conversar, se quiserem aprofundar algum assunto, estou sempre disponível. Fantástico. Você falou a palavra-chave, né? Eu aprendi que o sucesso ele está depois do medo. Então você tem Exatamente. que ultrapassar o medo, claro, sem ser um débil mental, sem se colocar em situações esdrúxulas, mas aquilo que te prende provavelmente é o que está te impedindo de chegar no sucesso, onde você quer chegar, né? E eu E é acho que isso. é Pode bem, falar com vontade. bem rapidinho, eu acho que a transformação digital a gente pode encarar assim muito como uma onda, né? Uma onda gigante. E que a gente vai escolher nadar junto ou a gente vai escolher com que ela passe por cima da gente, né? Então, os profissionais que escolherem nadar juntos, junto nessa onda, realmente surfar essa onda, vão estar na frente de muita gente. Legal. Eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, você dispor desse seu tempo, dessa sua agenda que é bastante ocupada. Fico muito feliz e também colocar a minha a equipe do Enchendo a Banca, a Sabina, minha esposa, que está sempre do meu lado e dá ideias e acompanha, e ela que resolve meus problemas tecnológicos quando eu outro dia estava fazendo uma reunião pelo Zoom, não conseguia compartilhar o vídeo, lá vem a Sabrina me ajudar. Então, a gente sempre tem que ter um apoio nesses momentos, né? E a gente sempre se dispõe a Verdade. dar esse apoio. Muito agradecido, parabéns pela sua Obrigada, eu. iniciativa, parabéns pelo LinkedIn, que já é uma realidade. E é isso, uma ótima segunda-feira para todo mundo. Obrigada, Valeu, obrigada, Eduardo, Carol. pelo convite, foi excelente. Conta comigo. Pode deixar, pessoal, ó, Abraço um para todo forte mundo. abraço. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau. Boa noite.